no deserto, um caminho de areia e sol. Oh, Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu o farol. Oh, em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar, com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel Ele é, nos dá sua direção. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve fundo, amar o Senhor, nosso Salvador, na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo Deus suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, igual terra prometida, caminho de vida, vamos sem igual. Amém. Terra que mana leite e mel, herança de fé e luz. Deus nos chamou, nos selou, nos amou, em Cristo caminho da cruz. Amém. Amém, 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 meus amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. O programa tem por objetivo a palavra de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. Hoje, dia 8, já é dia 8 do 7. Dia 8 do 7 de 2025. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí. Nosso programa tem por objetivo, você que caiu aqui de paraquedas, você que vai assistir agora, nós temos por objetivo a leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse através da Bíblia Filamente. Tá? É uma Bíblia, ela é fininha, slim, fácil de carregar, levar para a igreja e o melhor. Ela tem um aplicativo que você baixa no seu smartphone, no seu celular,
o qual tem uma Bíblia que narra para você. Então, enquanto você estiver trabalhando, fazendo serviço, você, mulher, está cozinhando, passando, lavando, limpando a casa, você pode colocar seu smartphone para ler a Bíblia, a NVT, a Bíblia Filamente. E esse programa, ele é voltado para tentar trazer de novo, né, o que os reformados fizeram, que é o quê? Leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A leitura da Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais comunhão você terá com Deus, mais conhecimento de Deus você terá, e assim seu coração se firmará na lei do Senhor, que amai uns aos outros assim como Cristo nos amou, e o pecado cada vez mais vai se afastar de nós. Então, lendo a Bíblia pela fé e crendo que ela é de fato a palavra de Deus, o Espírito Santo estando em você, seu coração se encherá de alegria, de amor, de paz, de longanimidade, de esperança e de toda bondade. E você passará a ter um relacionamento pessoal com Cristo. E isso vai transformar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque cada vez mais que você conhece a Deus, conhece a Jesus e o Espírito Santo pela palavra, você vai passar a amar a Deus e dedicar sua vida muito mais a Ele. E dar muito mais valor às coisas de Deus. E crer, ter mais fé, crença em Deus. E vai obedecer os seus mandamentos. E vai se voltar para Deus. Então, a leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse para os crentes que já são crentes, é uma confirmação no nosso coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porque o João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, vai dizer, né? Só para vocês. A leitura aqui comigo, ó. No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A palavra aqui, nesse texto, que no grego é verbo, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra é Jesus. Quanto mais você lê Jesus, mais intimidade você tem com Jesus, e mais amor você passa a ter por Jesus, a amá-lo e dedicar sua vida a Ele. Jesus diz também lá, em João 6:63. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse, são Espírito e vida. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Então Jesus, aqui no Evangelho de João, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, se mostrando e se revelando, desde Gênesis até Apocalipse, é o verdadeiro Espírito e a vida que se forma dentro de nós. Quanto mais você guardar a palavra de Deus, mais o pecado se afastará de você. E você terá uma vida plena, uma vida em abundância com Deus. Quanto menos você lê essa Bíblia, mais o pecado vai se aproximar de você e você vai ficar vulnerável e sua vida passará a ser destruída e ser uma completa tragédia e derrota. Então, por isso
esse programa Palavra Viva, que é um programa dedicado à leitura da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu já venho lendo desde Gênesis 3, li Evangelho de João, li 1º e 2º João e o livro de Hebreus e a carta ao Judas também. Aí em cima na descrição desse vídeo, você que está assistindo pelo Facebook, ou você que vai assistir depois pelo Hubble e pelo Substack, na descrição embaixo do vídeo, onde eu comento sobre o vídeo, tem um link. Esse link leva para o YouTube. Lá no YouTube, no canal do meu YouTube, Palavra do Avivamento, você começa desde Gênesis 3 e vai até o Deuteronômio. Então é importante que você se inscreva no canal, no YouTube, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias e não vai ficar salvo aqui. Mas lá no YouTube está salvo. E você pode começar essa maratona de ouvir e ter um discernimento dos 3 capítulos que eu leio todos os dias aqui, quando dá todos os dias. Então por isso é importante que você se inscreva no canal. Porque você muitas vezes diz que não tem tempo para ler, não tem tempo para acompanhar a palavra de Deus. Você também às vezes diz que não entende. Então se esse é o seu problema, se essa é a sua dificuldade, as suas dificuldades acabaram. Porque aqui no canal Palavra do Avivamento e no Substack e no Hubble, quem ainda não é inscrito no YouTube, clique no link aí acima, quem está no Facebook, e abaixo quem está no Substack e no Hub, se inscreva no canal. Por quê? Porque agora você não tem mais desculpa. Se a sua desculpa era, eu não tenho como, no meu trabalho, no meu serviço, ouvir, agora você tem. Você pode abrir no YouTube, deixar ali o vídeo passando, e você vai escutando. Eu faço a leitura e faço o discernimento do vídeo. O discernimento dos capítulos que vai ser lido. Então já não existe mais desculpa. Então você que está aí, né, que trabalha numa recepção, num prédio, um balconista, um atendente, qualquer lugar, você que pode ouvir com fone de ouvido no seu serviço, é só você baixar aí no seu celular o navegador Opera e escolhe nos 3 pontinhos em cima, escolhe clica nos 3 pontinhos em cima do lado direito, vai abrir uma janela. Nessa janela você escolhe celular desktop ou computador ou desktop. E daí o Opera vai ficar em modo tela de computador. E aí você clica no vídeo, sai do Opera, volta à sua tela inicial do seu celular, abaixa a sua barrinha de cima, né, onde você viu ali as configurações, você baixa, onde você recebe as notificações, vai ter uma janelinha do Opera e o vídeo vai estar pausado. Você clica em cima e o vídeo vai ficar passando, só que só com o áudio. E você pode fechar a tela do seu celular e continuar escutando essa leitura maravilhosa, essa explanação da palavra de Deus, tá? Então, depois dessas explicações, motivo, razão e circunstância, vamos para a oração. Vagando no deserto, a terra à vista. Vamos orar? A gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que criou e criaste todas as coisas para louvor e glória do Teu grande e maravilhoso nome, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ajuda, Senhor, cada um que está assistindo do outro lado, ao vivo, esses 2 Facebook, e aqueles que vão assistir pelo YouTube, pelo Substack, pelo Hub. Abençoe, Senhor, a mente, cada um deles, cada pessoa, cada casa, de cada família. Ele que talvez vai estar assistindo, Senhor, numa UTI, vai estar assistindo, Senhor, numa cama, onde está com doença, onde ele está internado. Às vezes um internamento muito longo, por causa de um tratamento que tem que ser feito.
Derrama, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder. Abençoa essa pessoa através da tua palavra, colocando, Senhor Deus, a palavra da salvação nos ouvidos dela, para que ela entenda completamente o tamanho do teu amor, o tamanho da graça derramada por ela naquela cruz, para que ela aceite a Cristo Jesus e confie totalmente no Senhor. Vá nessas mentes, nesses corações, por todo o Brasil, aonde tiver alguém assistindo, Senhor, ao vivo agora ou depois. Senhor, que a tua palavra entre nesses corações e mude. Ajude cada pessoa, Senhor. Derrama, Senhor, do seu entendimento, do seu espírito, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e dos seus erros. E venha para Cristo Jesus para ter vida e vida em abundância. Abençoa, Senhor, esses 3 capítulos nós vamos ler agora, começando no 22, 23 e 24, do livro de Deuteronômio. Abre o entendimento de todo aquele que ouve e escuta essa palavra, Senhor. E que o discernimento traga, Senhor, compreensão, para que essas pessoas possam realmente crer no Senhor, confiar no Senhor, assim como Israel confiou no Senhor e entrou na terra prometida. E aqui nós estamos entendendo essas coisas. Seu povo Israel, que entrou e tomou posse naquela terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua bênção, e que o teu reino venha a nós, Senhor, seja estabelecido aqui na terra. Ajude, Senhor, todas as igrejas, todos os irmãos, todos os presbíteros, diáconos, bispos, todos os pastores, anciões, a ter o entendimento, Senhor, da tua palavra, que é urgente a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Ajuda, Senhor, para que esses canais de mídias, que elas não sejam impedidas de mandar esse conteúdo para várias pessoas, para muitas e milhares de pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, que as pessoas possam ouvir a tua palavra e crer para a glória de Deus, para que o Senhor seja cada vez mais engrandecido, afamado e glorificado nessa terra. A sua salvação, que foi derramada pela graça por meio de Jesus, alcança todas as vidas aonde chegar essa palavra. Abençoa, Senhor, o nosso país, a nossa nação. Abençoa Israel. Ajude Israel nesses momentos de luta, perseguição e batalha. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Amém. Amém, amém, meus irmãos. Vamos aqui para nossa a leitura da Bíblia, né? Vocês vão ouvir aí o áudio. Eu mesmo não vou ler, mas vocês vão escutar o áudio. Que é o áudio que é lido pela Bíblia Filamente, que aplicativo que você baixa, tá bom? O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália, o tempo não gastou. Capítulo 22. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto, ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima.
Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto da outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçados. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: "Quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem", então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: "Dei minha filha em casamento a este homem e agora ele a rejeitou." Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: "Descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha." Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser a esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas, se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-os por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro e um homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Capítulo 20. Do céu sustentou a roupa e a sandália. O tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite uma. Muito bem, agora vamos para o discernimento. Está aqui no Word. Aqui agora. Vamos aí, né? Esse é o 8º vídeo, né? Deuteronômio 22, 23, 24. Além dos mandamentos, descobrindo o coração de Deus, a sua lei. Os capítulos 23 e 24 de Deuteronômio contém uma série de leis, estatutos que visam regular a vida social, moral e religiosa do povo de Israel, à medida que se preparavam para entrar na terra prometida. Essas leis refletem a preocupação divina com a justiça, a santidade e o bem-estar da comunidade. Deuteronômio 22. Leis diversas para a vida em comunidade. Este capítulo aborda uma variedade de temas, demonstrando a abrangência da lei mosaica na vida cotidiana. Cuidado com o próximo e sua propriedade. Enfatiza a responsabilidade de ajudar o próximo, seja encontrando um animal perdido ou auxiliando alguém em dificuldade. Isso promove a solidariedade e a empatia na comunidade. Distinção de gênero. Proíbe que homem use vestimentas femininas e vice-versa. Isso pode ser interpretado como uma forma de manter a ordem social e evitar práticas pagãs que envolviam a inversão dos papéis de gênero. Proteção. Então, negócio de homem, mulher e mulher, homem, isso aí é idolatria, é adoração demônio.
Proteção da vida animal. A lei sobre não pegar a mão. A lei sobre não pegar a mãe pássaro junto com os filhotes demonstra uma preocupação com a preservação da vida e a sustentabilidade, mesmo em relação aos animais. Olha a Bíblia falando, né? Ó, SG tá dentro da Bíblia, olha. Que porcaria de SG. Isso aqui é a palavra de Deus, como Deus age e como Deus é perfeito em todas as coisas. Segurança e responsabilidade, 8-12. A exigência de construir um parapeito no telhado da casa. As proibições de semear diferentes tipos de semente no mesmo campo ou de lã e linho juntos, tecidos mistos. Visam a segurança, a ordem e a distinção, possivelmente com conotações rituais ou simbólicas. Leis sobre casamento e pureza sexual, verso 13 ao verso 30. Esta sessão extensa, esta sessão é extensa e trata de questões dedicadas como a virgindade antes do casamento, o adultério e o estupro. As penalidades são severas, refletindo a importância da pureza sexual e da santidade do casamento na sociedade israelita. Em todo tempo isso foi padrão. A lei busca proteger a honra da família e a integridade da comunidade. Deuteronômio 23, nós não vamos ler o discernimento, nós vamos ler Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Capítulo 23. Se um homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes, até a 10ª geração, terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor seu Deus se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor seu Deus os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor seu Deus anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam a seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus,
cumpram-no prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto. Mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Capítulo 24. Tu és o pão da vida que nos sacia, a luz Muito bem. que guia na Agora vamos para o discernimento do capítulo 24. a porta que se abre a cada dia. Este capítulo foca Em te Deuteronômio 23, né? Acabei de ler o 23, então não é o 24. amamos mais que a vida. Pureza na congregação e relações comunitárias. Esse capítulo foca na pureza e na exclusão da congregação do Senhor, bem como em outras diretrizes para a vida em sociedade. Quem pode entrar na congregação? Define quem pode ou não fazer parte da Assembleia do Senhor. Tem nome de duas igrejas aqui, né? Congregação Cristã e Assembleia de Deus. Um coloca como congregação e outro coloca como Assembleia, né? E outra igreja, eclésia. É tudo a mesma coisa. Mas só por causa do nome, cada um diz que eles são igreja verdadeira, né? E assim acaba entrando acaba tomando o nome de seita, né? E aquele que diz que a igreja dele é a única igreja acaba tomando nome de seita, né? Que diz que as outras não são igreja, porque eles tiraram o nome daqui dentro do estudo da palavra de Deus, de como eram essas reuniões. Aí eles falam que por causa deles ter pegado o nome aqui na Torá, do Velho Testamento, eles são igrejas verdadeiras e que as outras não são igrejas. Complicado, né? Define quem pode ou não fazer parte da Assembleia do Senhor. Eunucos, filhos ilegítimos, amonitas e moabitas são excluídos por várias gerações devido a atos históricos de hostilidade contra Israel. Edomitas e egípcios, por um outro lado, podem ser aceitos após a terceira geração, mostrando uma distinção baseada em relações passadas. Pureza no acampamento, verso 9 ao verso 14. Estabelece regras de higiene e pureza para o acampamento militar, enfatizando a santidade de Deus no meio do seu povo. Isso inclui a disposição de resíduos humanos fora do acampamento. Tratamento de escravos fugidos, verso 15 a 16. Uma lei notável que proibia a devolução de escravos que fugiram de seus senhores para Israel, oferecendo-lhes refúgio. Isso demonstra um senso de humanidade e justiça social. E assim muitos países fazem até hoje, né? Os Estados Unidos vivem esse esquema. Alguém que está sob um regime que se transforma numa ditadura que escraviza o seu povo, a sua nação, pode fugir para os Estados Unidos. E essa lei lá nos Estados Unidos existe. Você está passando por uma perseguição política, né, o qual o governo do seu país está tentando te escravizar, ou já te escravizou. Se você conseguir fugir, vai para os Estados Unidos. É que assim, é que, igual muitos cubanos, né, que fugiram para os Estados Unidos não mandou de volta. Venezuelano e tantos outros aí, a China, da Rússia, que são estados governados por tiranos, né, pela tirania que escraviza a sua nação. Então essas nações aí estão escravizadas pelos seus governos. E aqui no nosso país não é muito diferente não, tá? É só olhar o tanto de imposto que você paga. Proibição da prostituição cultural, versos 17 a verso 18. Condena a prostituição, tanto masculina quanto feminina,
associada a cultos pagãos e proíbe o uso de ganhos de prostituição para ofertas ao Senhor. Isso reforça a exclusividade da adoração de Yahvé. Juros e votos, verso 19 ao verso 23. Proíbe a cobrança de juros de compatriotas israelitas, mas permite de estrangeiros. Também enfatiza a importância de cumprir os votos fiéis a Deus. Direito de colheita, verso 24 a 25. Permite que uma pessoa coma uva ou espigas de milho de um vinho enquanto passa, mas proíbe a colheita excessiva. Isso reflete a generosidade e a provisão para os necessitados. Deuteronômio 24, vamos ler o capítulo 24 agora. Em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der um manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considerará isso um ato de justiça. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. Capítulo 25. De leite e mel a maná, na casa e na fartura, não venha eu me esquecer que
Agora vamos para o nosso discernimento do capítulo. Deuteronômio 24. Leis sobre família, trabalho, justiça social. Esse capítulo continua a série de leis, com foco especial em questões familiares e sociais. Divórcio, verso 4, verso 1 até o verso 4. Permite o divórcio, mas estabelece regras para ele, especialmente a proibição de um homem se casar novamente com sua ex-esposa se ela tiver se casado com outro homem. A gente leu 24. Mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus, fiel Senhor. És fogo que Mas estabelece regras para especialmente proibição do homem casar novamente com sua ex-esposa se ela tiver casado com outro homem e este estiver repudiado ou morrido. Esta lei visava proteger a mulher e a santidade no casamento. Execuções militares. Um homem recém-casado é isento do serviço militar por um ano. Para desfrutar de sua esposa, proíbe tomar moinho ou pedras de moinho como penhor, pois isso tiraria o sustento da família e o sequestro é punido com a morte. Adverte sobre a lepra, referindo-se às instruções dos sacerdotes e levitas. Regras sobre como lidar com penhores, garantindo que a dignidade e as necessidades básicas do devedor sejam respeitadas. Enfatiza a importância de pagar aos trabalhadores no mesmo dia para que não sofram. Justiça individual e coletiva. Afirma o princípio da responsabilidade individual. Os pais não devem ser mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Também enfatiza a justiça para estrangeiros, órfãos e viúvas, lembrando a experiência de Israel no Egito. Direito dos pobres na colheita, versos 19 a 22. Instruções para deixar parte da colheita espigas, azeitonas e uva, para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Isso demonstra uma preocupação com a provisão para os mais vulneráveis na sociedade, estabelecendo um sistema de bem-estar social baseado na generosidade e na lembrança da própria libertação de Israel da escravidão. Em síntese, esses 3 capítulos de Deuteronômio revelam a profundidade e abrangência da lei de Deus, que não se limita apenas a rituais religiosos, mas permeia todos os aspectos da vida. Eles estabelecem um código moral e social que busca promover justiça, a santidade, a compaixão e a ordem na comunidade de Israel, preparando-os para serem uma nação distinta e abençoada na terra prometida. A ênfase na proteção dos vulneráveis, viúvas, órfãos e estrangeiros, na santidade do casamento e na responsabilidade individual comunitária são temas recorrentes que ressoam até nos dias de hoje, tá? Então, aí a responsabilidade, né? Nós vamos ler o capítulo 25. Vamos ver aqui o que a Bíblia Filamente traz para nós hoje, né? Ver aqui o que tem na Bíblia Filamente. Ver aqui o que tem de Veja 22 a 25. Deuteronômio 22. A palavra alma a gente já leu.
justiça, Deuteronômio 24, e santidade, Deuteronômio 23. Então, vamos ver esse primeiro vídeo aqui, depois a gente vê. Ó, vamos ler aqui aliança. Vamos ver. Aliança, né? Primeiro. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos. Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos.
Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele: que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com Ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, Ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque Ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. É, porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias, porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. É, isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário.
Porque normalmente, quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho que cresce e vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Se você fosse um louva-a-Deus, seria socialmente aceitável devorar um amigo. E se fosse um texugo, não teria consideração por nenhum animal. Tá nem aí. Se fosse um panda com filhotes gêmeos, é normal abandonar um para cuidar do outro. Mas quando humanos fazem qualquer uma dessas coisas, achamos errado, desleal e injusto. Por quê? Por que seres humanos se importam com justiça? A Bíblia tem uma resposta fascinante para essa pergunta. Na primeira página, os seres humanos são separados das criaturas, porque somos a imagem de Deus. São representantes que governam tudo usando a definição de bem e mal dada por ele. E essa identidade é a base da perspectiva bíblica de justiça. Os seres humanos são todos iguais diante de Deus e têm o direito de ser tratados com dignidade e justiça, não importa quem seja. Seria bom se todo mundo fizesse isso, mas sabemos como as coisas funcionam. A Bíblia fala disso. Ela mostra como estamos sempre redefinindo o bem e o mal para o nosso benefício, abusando e oprimindo outros. É autopreservação, e quanto mais fraco é, mais fácil se aproveitar dessa pessoa. Na história bíblica, vemos isso acontecendo em um nível pessoal, mas também em famílias, comunidades e civilizações inteiras, que criam injustiça especialmente contra os vulneráveis. E a história não termina aí. No meio disso tudo, Deus escolheu um homem chamado Abraão para começar uma nova família. E Abraão deveria ensinar a sua família a seguir o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça. Praticar retidão é uma palavra bíblica que eu não uso, mas o que vem à mente é ser uma pessoa boa. O que significa ser bom? A palavra hebraica para retidão é tzedakah e é específica. É um padrão ético onde os relacionamentos entre as pessoas são corretos. É tratar os outros como a imagem de Deus, Com a dignidade que eles merecem. A palavra justiça no hebraico é mishpat, que pode ser justiça retributiva. Como quando alguém rouba e sofre as consequências. Isso. Mas na Bíblia quase sempre mishpat se refere à justiça que restaura. Significa ir mais longe, procurar ajudar pessoas vulneráveis que estão sempre sendo exploradas.
Alguns chamam isso de caridade. Mishpat envolve muito mais que isso. Significa tomar medidas que defendam os vulneráveis e alterar estruturas para prevenir injustiças. Justiça e retidão é um modo de vida radical de quem pensa primeiro no outro. Sim, e você encontra essa ideia na Bíblia toda. Como aqui, em Provérbios. O que significa promover a retidão? Abra sua boca por aqueles que não podem falar por si mesmos. E o que isso significa para os profetas como Jeremias? Ajude os desfavorecidos e não tolere opressão ou violência contra o imigrante, o órfão e a viúva. E aqui, no livro de Salmos, O Senhor defende a causa dos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os prisioneiros, mas frustra o caminho dos ímpios. Uau, ele se opõe aos ímpios? sim, em hebraico a palavra para ímpio é rachá, que significa culpado ou errado. E se refere a alguém que maltrata outro ser humano, ignorando sua dignidade como imagem de Deus. A justiça e a retidão são muito importantes para Deus. Sim, era esse o propósito da família de Abraão, os israelitas. Eles acabaram como escravos imigrantes, oprimidos injustamente no Egito. E então Deus confrontou o mal do Egito, declarando que eles eram rachá, culpados de injustiça. Então ele resgata Israel. Mas a ironia na história do Antigo Testamento é que essas pessoas redimidas cometeram os mesmos atos de injustiça contra os vulneráveis. Então Deus enviou profetas que declararam Israel culpado. Mas eles não eram os únicos. Havia injustiça em todo lugar. Sim, alguns cometem injustiças o tempo todo. Outros se beneficiam com privilégios de estruturas sociais injustas sem perceber. É triste, mas a história mostra que, quando os oprimidos chegam ao poder, quase sempre viram opressores. Então todos participam da injustiça, ativa ou passivamente, até mesmo sem querer. Todos nós somos culpados. E essa é a mensagem surpreendente da história bíblica. A resposta de Deus ao legado de injustiça da humanidade é nos dar um presente, a vida de Jesus. Ele foi reto e justo e ainda assim morreu em nome dos culpados. Mas então, Jesus foi declarado justo por Deus, quando ressuscitou dos mortos. E agora, Jesus oferece sua vida aos culpados, para que também possam ser justos diante de Deus. Não por nada que tenham feito, mas por causa do que Jesus fez por eles. Os primeiros seguidores de Jesus experimentaram a justiça de Deus não só como um novo status, mas como o poder que mudou suas vidas e os fez agir de forma diferente. Sim, se Deus declarou alguém justo quando não merecia, a única resposta razoável é buscar justiça e retidão para os outros. Esse é um modo de vida radical e nem sempre é conveniente ou fácil. É ter coragem para fazer dos problemas dos outros os meus problemas. É isso que Jesus quis dizer com amar o próximo como a si mesmo. É um compromisso de vida alimentado pelo que disse o profeta Miqueias. Deus disse a vocês, humanos, o que é bom e o que ele requer. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Ando no deserto, a terra Muito bem. está. Memórias do Egito, Assistindo de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa esses vídeos, né? Tá aqui na Bíblia Filamente. Compra sua Bíblia Filamente que você vai ter aí também, né, à sua disposição o aplicativo com esses vídeos, né? Bíblia Filamente, ó. Na nova versão transformadora NVT, tradução, Bíblia Filamente. Compra sua Bíblia Filamente para você ter acesso a uma Bíblia bonita, uma capa bonita, bem feita, né? Uma letra num tamanho bom, né? Num tamanho que dá para ler tranquilo, mesmo que você não enxergue muito bem, mas tem um tamanho razoável. Então, é extrema importância que você
Comece comigo aí essa jornada da leitura da Bíblia, de Gênesis, tá? Apocalipse, tá? E não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal. Palavra do avivamento. E vamos orar. A gente está encerrando aqui o nosso programa Palavra Viva para a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado pelo teu amor, pela sua graça, demonstrado há mais de 3.000 anos atrás ao seu povo Israel. E esse amor continua até hoje, sendo derramado em nossos corações. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque não há outro nome, não há outro Deus maravilhoso nos céus e na terra como o Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo isso que o Senhor tem feito, por tudo isso que o Senhor tem nos ajudado. Que essa palavra vá nos corações, por todo esse Brasil, todas aquelas pessoas que estão passando por algum problema, alguma dificuldade na sua vida. Que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor sobre essas pessoas. E assim, ó Deus, faça, Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Pai amado. Derrama, Senhor, do teu poder, derrama, Senhor, da tua graça sobre a vida dessas pessoas. E abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Para louvor e glória do teu santo e maravilhoso nome. Porque não há outro nome como o teu, ó Pai amado e Pai querido. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem nos feito, tudo isso que o Senhor tem nos ajudado. Abençoe, Senhor, agora, Senhor, a vida de cada um. Eu guarde e proteja nesse dia, terça-feira. Cada um seja protegido e guardado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, nosso Senhor e Redentor. Eu vou deixar no final, depois do nosso louvor tema aqui, o link de 3 playlists para que você comece a leitura expositiva da palavra de Deus. Eu vou deixar, o primeiro de cima vai ser a playlist de Gênesis, a outra vai ser de João, e uma outra mais aqui vai ser da playlist de Hebreus, para que você comece a ler e entender a palavra de Deus, porque é urgente a leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não haverá avivamento no nosso país e na nossa nação se não houver a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Sem essa leitura, não haverá e não terá um completo avivamento no nosso país e na nossa nação. Então, por isso, vamos nos concentrar e nos programar para ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? E uma nova aliança vieste firmar. Lembro dos dias no deserto, um caminho de areia e sol. Oh, Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu farol. Oh, em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar, com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real, na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o
todo coração, alma e vigor. Amar o Senhor, nosso Salvador. Obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida. Um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve amar o Senhor, nosso Salvador. Na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo Deus suave, seu fardo é leve. Em seus passos vamos andar, na terra prometida, a caminho de vida, um amor sem igual. Amém. Terra que mana leite e mel, herança de fé e